Satanistas alegam que, na verdade, Lúcifer queria dar o verdadeiro conhecimento para Adão e Eva, em contrapartida, Deus queria privá-los do conhecimento. Você acredita nisso? E satanistas baseiam-se, obviamente, em Gênesis capítulo 3. Eu quero comentar com você a respeito disso, para que você possa saber responder essa questão e demonstrar que, na verdade, o verdadeiro e bom conhecimento só vem de Deus. O texto usado por satanistas para dizer que Lúcifer, na verdade, queria dar um bom conhecimento a Adão e Eva, sendo que Deus queria privá-los do conhecimento, é Gênesis 3, verso 5. Vou ler a partir do verso 4. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Será que realmente Deus queria privar Adão e Eva do conhecimento enquanto Lúcifer queria dar a eles o conhecimento? A resposta é não. Primeiro, quando o anjo se utiliza da serpente para falar com Adão e Eva, ele já não era mais Lúcifer, um ser de luz. Ele era Satanás. Se você ler Apocalipse 12, 9, Satanás é chamado de antiga serpente. Satanás quer dizer adversário. Ele é chamado também de diabo, ou seja, caluniador. Então ele não estava interessado em dar um bom conhecimento para Adão e Eva. Deus sim estava interessado nisso. Um detalhe interessante, Deus não estava privando Adão e Eva do conhecimento. Deus estava privando-os de um conhecimento experimental do pecado que traria sofrimento, mas não do conhecimento teórico. Sabe por quê? Porque antes Deus já havia dado para eles um conhecimento teórico, diríamos assim, a respeito do mal e dos seus resultados. Isso está em Gênesis 2, 16 e 17. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Veja, Deus já tinha dado um conhecimento teórico a respeito do mal e de seus resultados. Então não precisava eles terem um conhecimento experimental. Sabe por quê? Qual é o pai e a mãe que querem que os filhos tenham um conhecimento experimental das drogas, por exemplo? Nenhum pai, nenhuma mãe querem. Agora, eles querem que o filho tenha um conhecimento teórico, para que saibam que as drogas são terríveis para a vida, sem a necessidade de ter um conhecimento experimental das drogas para saber que a droga é ruim. Quando Deus proíbe Adão e Eva de comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele está proibindo este conhecimento experimental. Porque Deus é um pai e não quer que seus filhos experimentem o erro para terem de sofrer. A palavra conhecimento, como aparece no Gênesis, em referência, quando diz que Deus não quer que o ser humano conheça esse tipo de coisa, é a palavra yaldar no hebraico, que se refere a um conhecimento experimental. Ou seja, Deus não priva os seus filhos do conhecimento teórico. Agora, em relação ao pecado, Deus não quer que os seus filhos tenham um conhecimento experimental porque vai trazer dor. E foi o que trouxe, o pecado trouxe a morte. Então, Satanás mentiu. Ele confundiu o conhecimento teórico que Deus já havia dado com o conhecimento experimental do pecado. E não vale a pena, porque trouxe o sofrimento. Além do mais, neste argumento, Satanás mentiu pelo seguinte: ele disse que primeiro Adão e Eva não morreriam, ou seja, seriam imortais mesmo sendo pecadores. E segundo, disse que eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Não foram não como Deus, tanto que eles se tornaram mortais após o pecado.
Veja que esta ideia de que o ser humano pode ser imortal, mesmo sendo pecador, é uma ideia espírita e que já foi pregada por Satanás lá no Jardim do Éden. Eu tenho inclusive um livro sobre o assunto, um guia de estudos para ajudar a todo irmão espírita a perceber que por mais que o irmão espírita seja um filho amado por Deus, o espiritismo em si não é de Deus de acordo com as escrituras. Tá bom? Mas sobre isso nós comentaremos num outro momento. Então, perceba aqui, meu amigo e minha amiga, a verdadeira luz não está em conhecer o mal experimentalmente. A verdadeira luz está em Cristo. Jesus disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. A mesma coisa é dita em 2 Coríntios 4,6, Isaías 9,2, de que a luz, o verdadeiro conhecimento, está em Deus, está em Jesus Cristo. Se você conhecer a Jesus, você vai adquirir conhecimento em várias áreas da vida, porque Cristo é a fonte de toda a sabedoria e conhecimento, de acordo com Colossenses 2, verso 3. Por isso, jamais conjecture aceitar esta opinião satanista, né, de que Lúcifer queria trazer conhecimento a Adão e Eva, enquanto que Deus não queria trazer o conhecimento. Na verdade, Deus queria trazer o conhecimento da forma correta, enquanto Lúcifer, já Satanás e diabo, trouxe um conhecimento da forma errada, um conhecimento danoso, um conhecimento maléfico, que trouxe pecado, separação da humanidade com Deus e, como consequência, trouxe também a morte. Obrigado por você acompanhar o meu canal. Desejo que Deus guie os seus passos, lhe dê sabedoria para entender a Bíblia e para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em você. Fique com Deus e até uma próxima. Você já pensou em estudar a Bíblia em qualquer lugar? Pois eu adotei uma metodologia, a metodologia do audiolivro, para que você possa ter respostas a 27 perguntas complexas, porém eu apresento-as de maneira simplificada. Com simplificada não quero dizer sem conteúdo, é com muito conteúdo, porém de forma fácil de entender. Então você pode ter este material, se for do seu interesse, estudar mais profundamente a Bíblia em qualquer lugar onde você esteja, não é? Para aproveitar bem o tempo. E você pode ver meu audiolivro aqui. E também eu recomendo que você veja esses vídeos aqui para que você possa se aprofundar ainda mais no estudo da Bíblia, tá bom? Que Deus guarde a você, que Deus ilumine o seu estudo da Bíblia, que ao ouvir ainda mais da palavra de Deus, a sua fé nele aumente significativamente. Que Deus te abençoe.